bem, ele é precioso, gente. É precioso demais a palavra de Deus. Glória a Deus, glória a Deus. Amados, hoje nós vamos fazer uma leitura. Na verdade, eu quero ler com vocês 2 livros, o de Mateus e o de Marcos, para que a gente possa ler essa palavra, a mesma palavra sobre o cego de Jericó. Antes eu vou colocar uma musiquinha aqui de fundo para nós. Glória a Deus. Como é bom estar aqui, sabia? Eu gosto de estar aqui com vocês na quinta-feira, não abro mão. Quando eu vi que a internet não ia entrar, eu falei assim pro meu marido. Falei, vou lá para casa da minha mãe, que ela mora aqui perto, né? Falei, vou ver se lá eu pego a internet, porque a gente não posso deixar passar, tem que ser hoje. Mas o Senhor é maravilhoso. Deixa eu só colocar um sonzinho aqui pra gente. Como Maria, que estava aos seus pés e dissestes: a ela essa é a boa parte que nunca... Amém. Se ficar muito alto aí, o som, vocês me dão... Já vi que tá. Tá tudo bem. Deixar a gente pra lá e seguir a vida. Ai. Já vi que tava alto. Vamos lá. Amém. Então é isso, caçadores, vamos lá, sem mais delongas, porque eu já me atrasei demais. Vamos abrir a nossa Bíblia aí, quem tiver com Bíblia aí, no livro de Mateus, capítulo 20, do 29 ao 34. A palavra do Senhor diz assim, essa história é sobre o cego de Jericó, mais conhecido como o cego Bartimeu. Quando Jesus e os discípulos estavam saindo de Jericó, versículo 29, tá? Do capítulo 20 de Mateus. Quando Jesus e os discípulos estavam saindo de Jericó, uma grande multidão seguia Jesus. 2 cegos sentados à beira do caminho ouviam alguém dizer que ele estava passando e começaram a gritar: Senhor, filho de Davi, tenha pena de nós. A multidão os repreendeu e mandou que calassem a boca, mas eles gritaram ainda mais: Senhor, filho de Davi, tenha pena de nós. Então o Senhor parou, chamou os cegos e perguntou: o que é que vocês querem que eu faça? O Senhor, nós queremos poder enxergar, responderam eles. Jesus teve pena dos cegos e tocou nos olhos deles. No mesmo instante eles puderam ver. E então seguiram a Jesus. Agora nós vamos ler esse mesmo relato, mas agora de Marcos, capítulo 10, do 46 ao 50. Que é a mesma passagem, porém, do evangelho diferente, tá? De Marcos. 46, versículo 46. Jesus e os discípulos chegaram à cidade de Jericó. Quando ele estava saindo da cidade com os discípulos, uma grande multidão encontrou um cego chamado Bartimeu, filho de Timeu. O cego estava sentado à beira do caminho, pedindo esmolas. Quando ouviu alguém dizer que era Jesus de Nazaré, que estava passando, o cego começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tenha pena de mim. Muitas pessoas o repreenderam e mandaram que eles calassem a boca, mas ele gritava ainda mais: Filho de Davi, tenha pena de mim. Então Jesus parou e disse: cheguem o cego. Eles chamaram e lhe disseram: coragem, levante-se, porque ele está chamando você. Então Bartimeu jogou a sua capa para o lado, levantou-se depressa e foi até o lugar onde Jesus estava. O que é que você quer que eu faça? Perguntou Jesus. Mestre, eu quero ver de novo, respondeu ele. Vá, você está curado porque teve fé, afirmou Jesus. No mesmo instante, Bartimeu começou a ver de novo e foi seguindo Jesus pelo caminho. Agora nós vamos ler Lucas, tá? Eu quero ler todos os livros, os evangelhos, porque cada um vai relatar algo sobre esse texto que vai construir, vai tecer pra gente essa recompensa, a recompensa dessa noite, tá bom? Lucas 18, do 35 ao 43. E aconteceu que, chegando ele perto de Jericó, estava um cego assentado junto ao caminho, mendigando.
E ouvindo passar a multidão, perguntou: que era aquilo? E disseram-lhe: Jesus, o Nazareno, passava. Então clamou, dizendo: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E os que iam passando repreendiam-no para que se calasse. Mas ele clamava ainda mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Então Jesus, parando, mandou que lhe o trouxesse. E chegando ele, perguntou-lhe, dizendo: que queres que te faça? E ele disse: Senhor, que eu veja. E Jesus lhe disse: vê, tua fé te salvou. E logo viu, e seguia-o glorificando a Deus. E todo o povo, vendo isso, dava louvores a Deus. Gente, essa história, ela é uma história onde você pode tirar muitos ensinamentos dela. Cada vez que a gente ouve sobre a figura desse cego, a gente aprende algo a respeito. Não é verdade? Acredito que todos aqui já ouvem essa palavra e já leem essa palavra há muito tempo. E eu estava conversando com o irmão semana passada, eu acho. Nós estávamos conversando sobre esse cego. E depois eu fui ler os evangelhos, né? E eu percebi que cada um contou uma história com um fragmento diferente. E que, como eu disse, vai tecer essa história de hoje, essa recompensa, da forma que Deus mostrou aos meus olhos, tá? Mas eu acredito que você, ao meditar na palavra, o Senhor vai falar com você também de uma outra maneira. Porque é rico, gente. Essa história é rica demais. Isso aqui é um baú de recompensa, essa palavra. Ela é maravilhosa. E eu queria falar com vocês sobre a história desse cego chamado Bartimeu. Mas vocês perceberam que lá no livro de Mateus falam de 2 cegos? Vocês perceberam? Eu percebi isso, eu falei: opa, peraí, deixa eu meditar sobre isso aqui. Porque eram 2 cegos, mas eles falam sobre Bartimeu e não sobre o outro cego. O outro cego não se sabe o nome. Ninguém sabe o nome. E eu comecei a ficar me indagando sobre isso. Eu fiquei, puxa, queria saber o nome do outro cego. Eu cheguei até a pesquisar, mas não tem. Mas tem o Bartimeu, que o significado do nome Bartimeu quer dizer filho de Timeu. Timeu, se eu não me engano, quer dizer honrado, algo desse tipo. Então, esse Bartimeu também era um cego e sobre ele nós vemos o nome dele direitinho. Ele estava em Jericó, à beira do caminho, mas o outro cego, depois a gente não vê na história o nome do outro cego. Então a gente vai falar um pouco sobre a situação que estava esse cego. Esse cego, a situação dele, gente, ele estava à beira do caminho. Ele estava à beira do caminho como um pedinte, como alguém que pedia esmolas. E quando esse cego está à beira do caminho, ele está ali intencionalmente, na verdade. Ele está ali porque ele precisa de ajuda financeira, de uma comida, de uma veste, eu não sei. Mas ele está ali à beira do caminho por saber que naquele lugar passariam várias pessoas e ele teria a possibilidade de ganhar algo. Mas a multidão que passava por ali, as pessoas que transitavam ali à beira do caminho, elas só poderiam resolver um problema situacional desse homem. Circunstancial, melhor dizendo. Então, eles não poderiam fazer por ele o que realmente ele precisava. Então, guarde isso aí no seu coração. Em alguns momentos da sua vida, você vai encontrar muitas pessoas. E talvez você esteja passando por algumas circunstâncias na sua vida e que você vai encontrar pessoas que vão poder te ajudar na parte, num problema que você esteja passando circunstancial, do momento. Você vai encontrar alguém que vai te ajudar com uma palavra, financeiramente, enfim, de várias maneiras as pessoas podem nos ajudar. E esse cego, ele estava ali num lugar específico porque ele precisava de suprimento, ele precisava, estava à margem da sociedade, ele era cego, não podia
trabalhar, não podia, né, ter uma vida normal como todos. Então ali naquela época, um cego usava até uma capa diferente. E ele ficava ali numa situação esperando com que alguém lhe desse alguma coisa. Que alguém ajudasse ele nas circunstâncias da vida dele. Como eu disse, ajudaria de uma maneira circunstancial. Guarda essa palavra. As pessoas podem nos ajudar de uma maneira circunstancial. E ele era pedinte, ele ficava à margem da sociedade. E como eu disse, até a roupa dele dava um sinal para a sociedade de que ele estava numa situação difícil, que era a capa. Gente, a capa... Desculpa se eu espirrar alguma coisa assim, vocês me perdoam, tô até com papelzinho aqui que hoje tá difícil para mim. Mas ele estava usando uma capa porque naquela época os judeus, cada rei, um príncipe, ele usava uma capa que simbolizava algo. O próprio Jesus tinha uma capa que depois foi repartido. Você lembra lá na cruz que o soldado ficou com a capa e eles queriam dividir a capa do Senhor? Então, gente, o próprio José do Egito, o pai teceu para ele uma túnica, né, uma capa, uma túnica colorida que fez com que os seus irmãos tivessem dele inveja por causa daquela túnica, porque o pai, quando ele dava uma túnica para o filho, naquela época, ele dava para o filho mais amado, tal, às vezes o primogênito. No caso dele, deu para José por ser o mais amado. E Jesus também, ele tinha esse símbolo da capa, né? Tanto que lá na cruz tem um texto, eu não vou falar sobre capa, então eu não separei esse texto para vocês. Depois a gente pode falar sobre isso, porque eu já até preguei sobre isso aqui na internet, já falei algo sobre isso aqui na internet, sobre a capa. Mas a capa de Jesus, ela era tecida, era um tecido único, sabe? Como se tivesse começado com a linha e tecendo até o final. Ela não tinha costura, ela não tinha remendo, ela não tinha nenhum tipo de pano que se emendasse ao outro, não. Ela foi tecida inteira. É algo precioso, eu tenho um mistério sobre isso aí. Mas aqui nós não vamos falar sobre capas, mas eu quero entrar nesse detalhe porque o texto, ele fala que esse pedinte, que esse cego, ele usava uma capa. E uma capa que simbolizava para ele uma vergonha. Ele estava à margem da sociedade, que mostrava para todos assim, olha, aquele ali é um pedinte. Aquele ali precisa ficar à beira do caminho. Aquele ali precisa que alguém lhe ajude nas suas circunstâncias. Aquele ali precisa de um dinheiro, de um pão, de um alimento, de uma roupa. E ele não tinha... Ele não tinha voz na sociedade. E aí eu fui refletindo sobre o poder da nossa voz. Gente, quando eu falo da nossa voz, eu não falo somente da voz que a gente emite o som, não. Mas uma expressão. A nossa voz, ela tem muita importância para Deus. Mas aquele que não pode falar, ele se comunica com adoração, ele arruma uma maneira de se comunicar. Seja na escrita, quando a gente lê algo, isso aqui é uma voz, é alguém colocando a sua expressão, a sua verdade escrita. E essa pessoa também, ela pode dizer assim, eu sou uma voz de Deus nessa geração, por mais que ela só escreva. Outros falam com linguagens de sinais, outros falam como eu estou falando aqui com você. E você pode me ouvir. Mas nós somos uma voz para o Senhor nessa geração. Deus nos colocou esse mundo para dar continuidade àquilo que Ele começou. E obras maiores farão. Não melhores, eu acho que ninguém fará algo melhor que o Senhor Jesus. Mas maiores porque hoje nós podemos alcançar milhares de pessoas pela internet. Você vê isso? Hoje eu falo aqui, uma pessoa lá do outro lado do mundo pode estar ouvindo essa palavra. Então, até essa ferramenta que muitos demonizam, nós podemos usar para a glória de Deus, para que a nossa voz possa glorificar o nome do Senhor. Mas esse cego, ele não tinha voz.
E a gente percebe que aqui no texto, vamos para o texto, eu vou ler aqui em Mateus, que eu gostei muito da versão de Mateus, que ela é mais completa, Mateus 20. Quando ele viu que Jesus estava saindo, lá em Lucas fala que ele perguntou, o que está acontecendo? Ele perguntou, né, o que estava acontecendo naquele momento. E a gente vai ler aqui, porque aqui não tem esse relato de que ele perguntou. Quando Jesus e os discípulos estavam saindo de Jericó, uma grande multidão seguia Jesus. Dois cegos, lembra que a gente falou dos dois cegos? Sentados na beira do caminho, ouviram alguém dizer que ele estava passando e começaram a gritar. Mas lá em Lucas, fala assim, lá em Lucas. E aconteceu que chegando ele perto de Jericó, estava um cego assentado junto do caminho mendigando. E ouvindo passar a multidão, perguntou o que era aquilo. Então, quando uma pessoa ela é deficiente de um sentido, ou visão, né, ou audição, acaba apurando o outro. Então, a audição dele era apurada porque a visão dele, ele não tinha visão, então ele estava percebendo muito bem com os seus ouvidos que algo estava acontecendo naquele lugar. E ele fez uma pergunta que começou a mudar a história daquele cego. A pergunta foi, o que está acontecendo, hein? Tem algo acontecendo nesse lugar, eu tô sempre aqui à beira do caminho, eu tô conjecturando, tá, gente? Isso não tá no texto. Tô sempre aqui à beira do caminho e essa não é a voz do João, essa não é a voz da Maria, porque ele deveria reconhecer a voz de algumas pessoas que passavam por ali. Esse não é, eu acho que não é um sacerdote que tá passando, a gente tem um barulho diferente. Vejo que são muitas pessoas que estão passando, é um alvorocinho diferente, né? Eu tô conjecturando aqui. Então, ele foi e se despertou para fazer uma pergunta. Perguntou o que era aquilo. E aí a resposta veio para ele. Disseram-lhes, Jesus, o Nazareno, passava. Jesus, o Nazareno, tá passando. E aí ele teve a bela ideia. Vou gritar bem alto. Quem sabe ele me ouve e não resolve o meu problema. Então, gente, eu quero falar aqui com vocês sobre o poder da nossa ação também. Para que a gente possa ser uma voz nessa geração, a gente precisa agir. E a ação, ela vai promover um resultado. Mas não é qualquer tipo de ação. Se você tiver papel e caneta, anota essa recompensa de hoje, porque isso pode te ajudar no seu dia a dia, na sua família, com a sua vida social, enfim, isso vai te ajudar para a vida, sobre a ação. E eu aprendi que esse homem, esse cego, ele agiu, tá? Ele agiu, número 1, agir. Ele perguntou, ele fez uma pergunta. A primeira ação, não quero espirrar. A primeira ação desse cego Bartimeu foi uma pergunta. E quantas vezes a gente tem dificuldade de fazer uma pergunta? E essa única pergunta pode mudar o curso da nossa história. O como foi importante ele fazer uma pergunta. Então, às vezes nós temos conflitos com pessoas, às vezes nós passamos por momentos complicados e esse momento de dificuldade, esse momento de conflito, ele acaba virando um problema porque falta uma pergunta. Às vezes nós ficamos com raiva de alguém ou com alguma situação acontece na nossa vida, mas basta a gente ir lá e fazer uma ação, gente, uma ação tão simples. Chega assim, com qual intenção você fez essa pergunta? Com qual intenção você falou isso a meu respeito? O que você pensa a respeito de mim para ter falado algo assim a meu respeito? Como você me vê? Sabe, não sei qual a pergunta que você precisa fazer, mas às vezes são perguntas tão simples que a pessoa vai parar e te dar, não sei, não sabe o que é, me perdoa, e aí ali se resolve a situação. Mas a pessoa, ela esquece que a pergunta, essa voz, essa voz que nós temos, essa expressão que nós temos, pode ficar guardada.
A gente não pode deixar de fazer perguntas, porque a pergunta pode mudar o curso da nossa história. Então, agir. Primeira coisa, agir. Em segundo lugar, agir na hora certa. Número 2, primeiro você vai agir e depois você vai agir na hora certa. Aquele cego, ele ouviu que Jesus de Nazaré estava passando. E aí ele pensou, é a hora certa. Preciso fazer algo. E ele teve talvez que pensar rápido o que eu vou fazer. Ou talvez ele já estivesse pensando ao longo ali do tempo que ele passava à beira do caminho. E ele já deve ter pensado assim, se um dia Jesus de Nazaré passar por aqui, eu vou gritar bem alto. Mas eu vou falar assim, mas eu vou fazer assim. Não sei, será que ele pode também ter pensado? Só que ele tomou uma decisão tão rápida, gente. Eu achei muito lindo e ele começa a gritar, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Gente, eu não tô falando do outro cego, porque o outro cego, ninguém fala o nome dele. Eu tô falando aqui de Bartimeu. Bartimeu, ele agiu e agiu na hora certa. Glória a Deus. Ele estava à beira do caminho. Mas o caminho, que é Cristo, passou à beira do caminho. Anota isso. Foi o dia que o caminho passou à beira do caminho. E o dia que o caminho passou à beira do caminho, Bartimeu teve a sua vida transformada. Bartimeu teve o maior milagre que ele esperava, porque Jesus mudou a história dele. Ele só recebia algo das pessoas que ajudava ele circunstancialmente, mudava alguma coisa, era um alimento, era uma moeda, só ajudava ele nos problemas circunstanciais. Mas Jesus, quando passou pela beira do caminho, ele ajudou aquele homem e ele recebeu tudo o que ele precisava. Ele já não ajudou esse homem em problemas circunstanciais, mas no problema existencial daquele homem. Anota isso. Jesus, ele muda a nossa história. Jesus, ele vem para resolver problemas existenciais. Glória a Deus. Então ele agiu na hora certa. Em terceiro lugar, agir na intensidade certa. Agir na intensidade certa. Qual foi a intensidade da ação daquele homem? A voz dele foi bem alto. Eu tenho que gritar. E aí a multidão repreendeu aquele cego e falou para ele, fica quieto. Para de gritar, fica quieto. Já não bastava, gente, esse homem ser cego, já não bastava ele ser cego. Para a multidão, ele ainda tinha que ser mudo. Cala sua boca, fica quieto. E na vida da gente acontece assim. Quando a gente começa a agir, quando a gente começa a agir na hora certa, as pessoas vão começar a mandar a gente, fica quieto. Hoje, por pouco, eu não entro nessa live, porque é um problema na internet. Mas o mundo espiritual, ele se move para calar a nossa voz. O mundo espiritual se movimenta quando você começa a agir, o mundo espiritual também vai agir. O mundo espiritual não para de agir contra nós. Mas a gente precisa resistir toda a resistência. A gente precisa continuar. E foi o que esse cego fez. Ele continuou e ele gritava ainda mais alto. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Ele não se calou. Ele não se calou. Ele estava agindo na hora certa e na intensidade certa. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E ninguém pôde calar a voz daquele homem, porque ele sabia o que ele estava fazendo. Glória a Deus. E eu digo, e no fim, daqui a pouco você vai entender porque ele sabia o que ele estava fazendo.
Em terceiro lugar, é agir na intensidade certa. E em quarto lugar, agir do jeito certo. Sabe, gente, aqui você vai entender porque ele sabia o que ele estava fazendo. Ele não se calou. Ninguém podia calar a voz daquele homem porque ele sabia o que ele estava fazendo. O nome dele é Bartimeu. Do outro cego, ninguém sabe nem o nome. Quando ele perguntou o que era aquilo que estava acontecendo, a resposta para a pergunta dele foi, Jesus o Nazareno está passando. O Jesus lá de Nazaré está passando aqui em Jericó. Mas é o Jesus de Nazaré. Percebe isso? Bartimeu grita em alto e bom som na hora certa, do jeito certo. Ele não fala, Jesus de Nazaré, tem misericórdia de mim. Não, ele grita, Jesus, filho de Davi. Aleluia. Meu Deus, gente, isso é forte. Se você consegue sentir isso aí na tua alma, porque eu senti isso bem forte quando eu li esse texto, gente. Gente, a internet está funcionando aí para vocês direitinho? Quando vocês colocam uma mãozinha aí para mim aí, eu percebo que não parou a live. Então, gente, ele grita, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Sabe o que isso significa? Isso significa que ele reconheceu o Jesus como o Messias, como o aguardado, como aquele que é da raiz de Davi, como aquele que viria da linhagem de Davi. Gente, isso é forte demais. Ele não reconheceu Jesus como o filho do carpinteiro, como aquele que veio de Nazaré. Não. Ele reconheceu o Messias aguardado. Ele reconheceu o Senhor e Salvador das nossas almas. E ele gritou isso em alto bom som. É como se ele tivesse falado assim, Jesus, o Messias, o aguardado, o esperado, o Salvador. Aquele que vai me tirar do império das trevas e me transportar para o reino do Filho do seu amor. Aquele que vai morrer na cruz. Deus que entregou esse Filho unigênito para me salvar. Só que ele gritou em alto e bom som, gente, a verdade que ninguém esperava. E isso assustou a multidão. Para com isso! Cala a boca! Fica quieto, cara. Você tá falando a verdade. A verdade, gente, vai incomodar uma geração. Se você abrir a sua boca e falar a verdade, a primeira coisa que eles vão fazer, fica quieto. Olha a retaliação. Fica quieto, Flávio. Não fala isso não. Quando você estiver fazendo uma massagem, não fala que Jesus é o Senhor, não. Claudete, não fala de Jesus. Não fala de Jesus para ninguém, não. Não fala a verdade, não. A sua voz, ela vem para despedaçar julgos, sabe? A unção, ela despedaça jugo. A palavra, quando sai da sua boca com autoridade, com unção, a verdade, ela vai despedaçando jugos. Então o inimigo precisa calar aquele que tem voz. E esse homem, ele agiu do jeito certo. Filho de Davi, tenha compaixão de mim. E foi exatamente esse jeito certo que fez com que ele recebesse a cura dele e a salvação. Porque o texto fala aqui, no finalzinho, vamos ler aqui em Lucas. Glória a Deus, gente, eu tô sentindo a presença do Senhor aqui nesse lugar. Você pode dar glória a Deus aí? Glória a Deus. Glória a Deus. Vê a tua fé no versículo 42. E Jesus disse, vê, a tua fé te salvou. Deus deu a ele cura e deu a ele salvação. Mas sabe por quê? Porque ele reconheceu Jesus como filho de Davi. Ele reconheceu Jesus
não como filho do carpinteiro, não como Jesus de Nazaré. Ele reconheceu Jesus pelo que ele realmente era, o Senhor e Salvador da linhagem de Davi, o Messias prometido. Então, por isso ele recebeu salvação. Ele falou, a palavra dele saiu com fé. Não foi só com altura, com volume. Foi com autoridade e unção, ao ponto do Senhor falar, chama esse homem aqui. Não, traz ele aqui. Ele está falando uma verdade. Não, traz ele. Aleluia, gente. Meu Deus, meu Deus, meu Deus. Aleluia. Traz esse homem aqui. Que isso que esse homem está falando? Esse homem é cego, mas enxerga mais do que todo mundo aqui. Tem uma multidão me seguindo. Mas esse homem está falando uma verdade. Parece que ele enxerga mais do que todos. Ninguém aqui falou Jesus, filho de Davi. E esse homem à beira do caminho, ele merece a salvação. Porque curar uma cegueira para Cristo é pouco. Para salvar também é pouco, mas diante daquela multidão que estava ali fazendo um barulho, Jesus libera a salvação para um que estava ali com fé, falando a coisa certa. A voz dele não era uma voz qualquer, como essas vozes que a gente ouve por aí, principalmente aqui nas redes sociais, na internet, porque hoje todo mundo quer ser uma voz. E tem um montão de gente seguindo vozes estranhas. Mas aquele homem, ele falava com fé. Ele falava com fé, com ousadia. Ele sabia, gente, o que ele estava fazendo. Ele sabia. E um detalhe que eu achei interessante, que a gente falou sobre a capa, que num dos textos aqui, eu não sei se foi o de... acho que é de Marcos. Deixa eu ver se eu acho aqui, gente. É de Marcos, eu acho, gente. Abre em Marcos 10. As pessoas repreendiam, mandavam que ele se calasse a boca, mas ele gritava ainda mais alto. Filho de Davi, tenha pena de mim. Então Jesus parou e disse, chamem o cego. Eles chamaram e disseram, coragem, levante-se porque ele está chamando você. Então Bartimeu, olha essa parte aqui, gente. Então Bartimeu jogou a capa para o lado. Jogou a capa para o lado, levantou-se depressa e foi até o lugar que Jesus estava. Essa capa aqui, gente, que representa que eu sou um cego, que eu sou um mendigo, que eu fico à beira do caminho, eu não vou precisar mais disso. Ele jogou. Gente, a primeira coisa que ele tirou de si foi tirar dele aquela capa para encontrar-se com Jesus. Acabou. Eu tenho certeza que ele vai me curar. Eu não sou mais cego, eu não preciso mais disso. Essa capa aqui não condiz mais com a minha realidade. Antes dele voltar a ver, antes de Jesus falar para ele, ver, a tua fé te salvou, ele já lançou a capa. Porque aquela capa simbolizava para ele que ele estava à margem da sociedade, de que ele precisava ficar à beira do caminho recebendo alguma ajuda circunstancial. Mas quando ele vê que o Jesus, o filho de Davi, estava passando por ali, que chamara ele, então ele falou assim, eu não vou mais precisar disso. Isso aqui não condiz mais com a minha história. É a nova fase da minha vida. Eu sou salvo em Cristo Jesus. Até muito mais do que agora eu voltei a ver. Não, eu sou salvo agora em Cristo Jesus. Vestes de louvor, ao invés de um espírito angustiado. Se você recebeu o toque do Senhor Jesus na tua vida, se Ele te chamou para ser uma voz nessa geração, você precisa colocar vestes de louvor, ao invés de um espírito angustiado. Você precisa se regozijar, porque você sabe quem é o Jesus, o filho de Davi, que tem misericórdia de mim, que tem misericórdia de você. Aleluia! Gente, eu tô muito feliz com essa palavra. Eu tô numa certeza de que o Senhor quer fazer de nós nesse tempo uma voz. Uma voz que ninguém pode calar.
mas nós precisamos resistir toda resistência com a nossa ação. A gente precisa compreender que a nossa ação, começar fazendo uma pergunta, faça perguntas para Deus, faça perguntas para você, faça pergunta para as circunstâncias, para as pessoas. Começa a abrir portas para falar de Jesus, para falar da verdade. Não se cale. Não se cale. E eu falei que em quarto lugar, né, gente, ele agiu da maneira certa. E deixa eu só achar aqui o texto para eu ler para vocês, que eu deixei uma colinha aqui. Eu escrevi aqui. Eles reconheceram mais que o nome de Jesus, de onde ele era. Mas ele reconheceu a descendência e o escolhido. Esse foi o jeito certo de agir. Gente, o cego Bartimeu, ele tem nome. Mas e o outro cego? O outro cego não tem nome. Bartimeu, quando chama Jesus, ele chama Jesus pelo nome dele certo. Jesus, o filho de Davi. Não é só o Jesus de Nazaré, não é só a Tânia do Parque Colômbia. Não é só o Flávio da onde? Flávio de São Paulo. A Claudete do Parque Colômbia, da Rua 1. O Bartimeu de Jericó, o cego de Jericó. O outro cego, nem nome eu sei. Mas eu vou falar uma coisa para você anotar na tábua do seu coração. Tá? Não importa se você não é conhecido, se você conhece aquele que te salvou. Não importa, Claudete, se você não é conhecida, se você conhece aquele que te salvou. Flávio, não importa se você não é conhecido, se você conhece aquele que te salvou. Ninguém pode dizer para você que você é o João da Rua 3, a Tânia da Rua Embaú. Nós sabemos quem nós somos em Cristo Jesus. Eu sou serva do Jesus, do Filho de Davi. Nós somos servos do Deus vivo. Essa é a nossa identidade. A nossa identidade não é o que as pessoas rotulam por aí, falando que nós somos filho de fulano, do bairro tal, da profissão tal. Não, nós não somos o que as pessoas falam que nós somos. Nós somos a nossa real identidade. E nós precisamos, em alto e bom som, declarar isso nessa geração. Não importa se você não é conhecido, se você conhece aquele que te salvou. A nossa ação, a nossa voz, ela atrai o resultado que o mundo precisa para adorar a Deus. Agir na hora certa, agir do jeito certo, agir na intensidade certa. Não adianta você agir, você falar, você agir, e você agir na hora errada, agir do jeito errado. Não vai adiantar, gente. A ação tem que ser construída de uma forma que Deus seja glorificado. Tem que ser de uma forma intencional e você tem que pensar assim: isso aqui é para glorificar o nome do meu Deus. Porque o cego, depois de ele receber a cura dele, vamos ler aqui um finalzinho do texto para a gente finalizar, que eu já estou acabando. Não vamos estender muito. Diz assim: vê, a tua fé te salvou. E logo viu e seguia-o glorificando a Deus. E todo o povo, vendo isso, dava louvores a Deus. Após esse cego ter feito essas 4 coisas, agiu na hora certa, na intensidade certa, do jeito certo,
ele recebeu o milagre dele, recebeu a bênção dele, ele glorificou a Deus e todo o povo glorificou junto. Todo o povo vendo isso dava louvores a Deus. Então é sobre isso. A nossa voz é para que o nosso Deus seja glorificado. Nada mais e nada menos. A nossa voz, a nossa ação no reino espiritual é para que o nome do Senhor seja glorificado por todos. Tudo aquilo que acontece na minha e na tua vida é para construir um testemunho, para construir uma história, para tecer uma história, onde depois essa capa estiver tecida de alto a baixo e você recebe essa capa de filho amado, as pessoas vão olhar e falar assim, realmente, vestes de louvor. Isso só o Senhor poderia ter feito. Só o filho de Davi poderia ter feito tal coisa. Só o filho de Davi poderia ter tecido essa história. Só o filho de Davi poderia ter me vestido assim de honra. Vestido você de honra. Glória a Deus. Precioso é esse Deus. Preciosa é essa história de Bartimeu, o cego de Jericó. Mas eu quero chamá-lo de o cego Bartimeu, um homem de fé. Um homem de fé que enxergava mais do que aquela multidão toda. Glória a Deus. Quem conseguiu compreender aí a nossa recompensa de hoje? Gente, eu já estou finalizando aqui, né? E eu quero dizer para vocês, caçadores, que quem assistir depois e que fala comigo no direct, convide pessoas, sabe? Para ouvir essa live depois. Eu até esqueci de pedir vocês para enviar o aviãozinho, porque eu entrei já atrasada, mas compartilha depois. Depois que a live estiver salva, compartilha com alguém se você acha que essa palavra vai falar o coração de alguém. Seja uma voz para essa geração. Seja uma voz que fala a verdade. Amém? Eu vou fazer uma oração para a gente finalizar aqui a live e dizer que tá sendo um prazer muito grande estar aqui com vocês, tá? Eu quero agradecer muito ao Senhor, meu coração tem sentido de alegria, porque quando eu transbordo aqui, o Senhor fala tanto comigo, sabe? Acho que eu recebo muito mais até do que vocês, gente, sério, de verdade. Eu aqui parece que eu tô recebendo algo assim poderoso de Deus, sabe? É uma alegria muito grande no meu coração poder receber a palavra do Senhor, por mais simples que possa parecer para qualquer pessoa, mas para mim, eu tô sentindo muito aqui a presença de Deus nesse lugar. Glória a Deus. Então vou orar. E após orar, eu vou encerrar a live e colocar aqui um louvor, né? Pra gente orar. E aí a gente, depois de orar, eu vou encerrar a live. E aí faz aquilo que eu pedi, gente. Por favor, compartilha com alguém. Tá bom? Compartilha com alguém. Deus seja glorificado no nosso meio. Senhor Deus e Pai, deixa eu só botar uma canção aqui, gente. Senhor Deus e Pai, eu quero te adorar nesse momento, dizer que como foi bom, Senhor, estar aqui. Ah, Deus, às vezes tudo acontece para poder calar a nossa voz. Mas nós já aprendemos como agir. Nós nessa noite, Senhor, aprendemos como agir diante de toda resistência que se coloca contra nós. Nós sabemos que nós precisamos agir na hora certa, na intensidade certa, do jeito certo. Nós sabemos, ó Deus, que precisamos te reconhecer na nossa identidade, Pai, porque nós somos seus filhos. Pai, nós estamos nesse mundo para sermos uma voz, para falarmos a verdade, para declarar em alto e bom som a verdade do Senhor nessa terra.
Não deixa, Pai, que nada venha calar a nossa voz. Yeshua, Tu és o Filho de Deus, aquele prometido que viria ao mundo para morrer por nós. O Senhor deu o Seu único Filho. O Senhor é o único Filho, o suficiente. E a Ti nós rendemos glórias, Senhor. Nós rendemos glórias ao Teu nome. Nós iremos além, Senhor. Muitas serão as ruas que nós iremos passar. Muitas serão as pessoas que nós iremos abraçar. Muitos ouvirão através de nós que o Senhor é o Filho de Deus. Muitos saberão que o Senhor é o caminho, a verdade e a vida. E se tiver alguém, Pai, à beira do caminho, vai conhecer o caminho, a verdade e a vida. Porque o Senhor há de nos usar como uma voz profética nessa geração. Eu Te glorifico, Senhor. Eu Te glorifico porque está chegando um tempo especial para cada um de nós. Deus, Tu és tão maravilhoso. Eu amo o Senhor, eu adoro o Senhor, eu engrandeço o Senhor. E que nessa noite, Pai, cada um esteja sendo tocado de uma maneira tão especial. Assim como o cego Bartimeu foi tocado, Pai. Toca cada um de nós com uma visão espiritual, Pai. Queremos ter uma visão de fé assim como Bartimeu, Pai. Aleluia. Eu amo o Senhor, eu adoro o Senhor, eu agradeço o Senhor por esse momento único, Pai. Obrigada, Espírito de Deus, obrigada. Obrigada. Graças a Deus. Gente, obrigada, caçadores. Deus abençoe a vida de vocês. Gente, eu entrei aqui com um filtro estranho aqui, desculpa, mas eu não sabia como mexer. A internet não tava entrando, eu fiquei aqui com as bochechas rosas. Mas amém, Deus sabe todas as coisas. Fiquem com Deus, fiquem na paz do Senhor. Ah, deixa eu ver aqui o que vocês escreveram aqui, que eu tô com esse óculos quebrado ainda, meu Deus do céu. Tô lendo aqui, gente, as mensagens de vocês, edificantes, a palavra. Bartimeu tinha endereço, cego de Jericó. Verdade, o endereço dele era cego de Jericó. Para mim, ele é o cego, o Bartimeu da fé, homem de fé. Gente, fiquem com Deus. Deus abençoe a vida de vocês abundantemente. Não dá vontade nem de despedir de vocês. Botar mais um louvor aqui, cantar, chamar aqui, convidar o Flávio para entrar na live e a gente dar seguimento, mas eu não posso. Eu tenho que agora dar jantinha pro filho. Tem uma reunião daqui a pouco. E é isso, gente. Deus abençoe a vida de vocês. Tchau, tchau. Fiquem na paz, caçadores. Deus abençoe vocês.